Está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas pelo canal da UERN TV no YouTube e no canal 23.1 da TCM. O Sobre Humanas é um projeto de extensão dos Departamentos de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, campus de Mossoró, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, em parceria com a UERN TV. E se você não assistiu às edições anteriores, acesse youtube.com/UERN-TV. O tema do programa de hoje é Questões Étnicas no Nordeste. A nossa convidada é Eliane Anselmo. Ela é graduada em Ciências Sociais pela UERN, mestre e doutora em Antropologia pela UFPE, professora adjunta do curso de Ciências Sociais da UERN e diretora de Ações Afirmativas, também na UERN. Além disso, ela coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UERN, é líder do Grupo de Estudos Culturais, também da UERN. Para conduzir a conversa, contamos com a presença do professor Guilherme Paiva. Ele é graduado e mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. Feitas as apresentações, podemos dar início ao debate. Passo a palavra então para o professor Guilherme Paiva. Olá pessoal, mais um programa Sobre Humanas. Hoje nós temos como convidada a professora Eliane Anselmo, professora de Ciências Sociais do Departamento de Ciências Sociais da UERN, professora do mestrado em Ensino e também atualmente a diretora de Ações Afirmativas em Diversidade da UERN. Olá, professora, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui no programa Sobre Humanas. Nós vamos falar sobre o colóquio de questões étnicas no Nordeste, mas também vamos aqui abordar a temática das relações étnico-raciais no Nordeste e no Brasil. Então, Eliane, podemos retomar um pouco do que foi o colóquio, como é que surgiu, né, o colóquio de questões étnicas no Nordeste, esse evento, essas discussões, do que é abordado, do que é discutido, né, nesse evento? Então, primeiro eu quero agradecer, né, o convite de Guilherme estar participando aqui novamente do Sobre Humanas, né, desse programa, parabenizar o programa pela iniciativa, pelas temáticas que são, né, abordadas. E então, o colóquio sobre questões étnicas no Nordeste brasileiro, né, o primeiro colóquio aconteceu em 2003, organizado pelo Departamento de Ciências Sociais, né, e a ideia desse colóquio é pensar, fazer reflexões sobre as questões étnicas no Nordeste, pensar a diversidade cultural brasileira e em específico no Nordeste. E aí, em 2007, quando é criado o NEABI, a qual hoje também estou como coordenadora, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né, também vinculado ao Departamento de Ciências Sociais, né, acontece a partir da criação do NEABI, dentro da conjuntura nacional, né, onde vai ser incentivadas pesquisas de extensão, né, enfim, voltada para as questões afro-brasileiras e indígenas, e a gente dá seguimento ao colóquio. Agora a gente está na 10ª edição, né? Houve um período sem acontecer o colóquio por causa da pandemia, né? Aconteceu também de forma remota, mas hoje esse ano a gente vai estar realizando, né, uma década, né, 10 anos de colóquio, né? Como é que a gente pode pensar as relações étnicas, as relações étnico-raciais, a questão da diversidade no Brasil? Sim, é uma temática que ela, já vem sendo discutida há alguns anos, mas temos também na nossa sociedade, no histórico da sociedade brasileira, né, um período de silenciamento, né, um período em que essas questões elas estavam ocultas ou mesmo assim não se discutiam essas questões, né? Como é que a gente pode pensar as relações étnicas no Brasil? Então, a partir dos anos 2000, né, na década de 2000, começam-se vários dispositivos, eles são, né, acionados no Brasil. A gente tem a Lei 10.639 de 2003, depois vai ser
acrescentada, né, que essa Lei 10.639, que traz a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, posteriormente alterada, incluindo também a questão indígena. Em 2010, a gente teve o Estatuto da Igualdade Racial, também instituído no Brasil. Então, um conjunto de dispositivos surgiram, né, retomando essa pauta, esse debate que, enfim, ao longo do século passado foi instituído pelos movimentos sociais, sobretudo o movimento negro, né, buscando essa valorização da cultura negra, né, da população negra, que é uma população historicamente excluída na nossa sociedade, tanto a população negra como também as populações dos povos indígenas, né. Então, esses dispositivos trouxeram, né, foram essenciais para pautar o debate, né, e sobretudo no combate ao racismo no Brasil, né. Então, a gente pensar que não existe racismo no Brasil por causa daquela velha ideia do mito da democracia racial, né, e que acaba, como você bem colocou, dissimulando essas relações raciais, né, essas relações étnico-raciais, que até então, devido a esse mito, a gente imagina que as relações étnico-raciais no Brasil são relações harmoniosas, por causa desse mito da mistura das três raças, o branco, o negro e o índio, né, vivendo de forma harmoniosa, quando na verdade é uma relação historicamente violenta, né, e excludente, sobretudo da população negra e da população indígena. Então, essa pauta das relações étnico-raciais, sobretudo também na educação, a gente tem as diretrizes curriculares, né, nacionais para as relações étnico-raciais, que a ideia é se pautar desde a educação básica, né, a essa reeducação étnico-racial, ou seja, as relações entre pessoas brancas, pessoas negras e demais etnias, né, no sentido de uma sociedade mais justa, mais igualitária para ambas os povos, né, que até então, historicamente, né, o branco sempre numa posição de superioridade e de privilégio social mesmo, né. Acho que é nesse sentido que as relações étnico-raciais, elas são pautadas no sentido dessa reeducação, né, da convivência na sociedade, e que essa convivência ela seja, né, livre do racismo, livre da discriminação e pautada numa sociedade igualitária, equânime, né, digamos assim. Nós passamos aí esse mito da democracia racial no Brasil é algo que me parece que foi incorporado no imaginário da sociedade. Isso tem um histórico e que durante muito tempo os currículos traziam uma perspectiva muito mais voltada para uma concepção eurocêntrica, no sentido de supervalorização, né, da cultura europeia, da cultura branca e, por outro lado, um silenciamento das culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas, uma concepção de desvalorização também desses valores culturais, que são parte também da formação da sociedade brasileira. E essa mudança a partir do final ali do século XX, com a Constituição, depois várias outras políticas, até chegar na Lei 10.639, que você cita. O que nós temos hoje, e aí são pesquisas que nós até desenvolvemos em parceria, né, algumas pesquisas também realizadas ali no mestrado em ensino da UERN. O que essas pesquisas mostram em relação à educação básica? Se essa questão já vem sendo abordada, os livros didáticos trazem já essas questões, a discussão sobre o racismo, porque até que ponto também nós temos ainda esses movimentos, até dentro da academia, uma visão de que essa discussão levaria a uma segregação, uma separação da sociedade que vivia anteriormente, né, de uma forma harmônica, mas me parece, né, que é uma outra tentativa de ocultar novamente essas relações, as relações que também têm como consequência a exclusão, como consequência o silenciamento, né, o ocultamento das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas.
Como é que você vê, então, a educação básica trata essa temática? Como é que como é que nós podemos perceber essa questão na conjuntura atual? Certo. Então, o que as pesquisas mostram, várias pesquisas no nível nacional e também em nível local, né, as pesquisas que a gente tem realizado através do NEABI, do GRUESC, as pesquisas dos nossos orientandos, né, no mestrado e na graduação, a gente identifica que aqui, né, por exemplo, Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, na nossa região, assim como também no Brasil, essas políticas, na verdade, elas não são efetivadas. A lei, ela existe desde 2003, mas obrigando, né, trazendo essa obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e posteriormente em 2011 incluído, né, a cultura indígena, e na verdade na prática isso não existe, né? As escolas não colocam em prática, né? E existe essa resistência, né, de tratar essa temática, que é fundamental justamente para essa valorização do povo negro, dos povos indígenas, né, que historicamente, como eu falei, foram excluídos, né, da sociedade. Então essas leis, tanto a 10.639 como a 11.645, elas vêm para, a partir da educação básica, mostrar a importância que esses povos tiveram na construção do país, mostrar essa situação excludente que esses povos, né, essas pessoas vêm passando historicamente. E, na verdade, apesar de ser já lei, efetivamente ela não acontece na prática, né? Nem na educação básica e nem no nível superior. Então, porque a lei diz que ela é em todos os níveis de ensino. Na universidade, por exemplo, a gente está pautando agora, né, a obrigatoriedade da disciplina Relações Étnico-Raciais nas licenciaturas, que também é obrigatório, né, porque a gente sabe que quem forma os professores, né, para a educação básica é a universidade. Então a universidade também tem um papel preponderante, assim como a escola, né, de combater o racismo, de fazer essas discussões em sala de aula. A gente sabe que o racismo não nasce na escola, não nasce na universidade, mas enquanto o espaço de educação, de formação, são espaços essenciais para se desconstruir essa ideia, né, de desigualdades sociais, de racismo, né, de pessoas diferentes uma da outra por causa da cor da pele ou por causa da diferença cultural. Então, a educação, as relações étnico-raciais, esse debate, ele é fundamental, sobretudo na educação. Sim, é importante, né, porque o papel da universidade também nesse sentido, de formar essas pessoas que vão trabalhar lá na educação básica, né? Então, a importância também. E como é que está essa discussão? Essa proposta está tramitando? Ela tem possibilidade de ser efetivada em relação à inclusão dessas disciplinas como obrigatória na UERN? Sim, sim. A gente, através do NEABI, a gente instigou, né, a criação de uma lei estadual para obrigar, né, assim, de certa forma, porque infelizmente no Brasil as coisas acontecem assim. Quando se trata dessa temática do racismo, né, a gente vê que infelizmente existe sempre uma resistência na educação básica e também no ensino superior. Então a gente já tem uma lei que coloca como obrigatório, como um componente extracurricular, né, nas licenciaturas e demais cursos da universidade. Mas a nossa luta e a nossa proposta é que seja realmente, que não seja extracurricular, que seja curricular, obrigatória, porque é importante. Extracurricular não obriga ninguém a nada, não obriga, se você deixar à vontade, as pessoas acabam não debatendo, não discutindo, como a Lei 10.000, que existe para a educação básica desde 2003 e até hoje não é efetivada, né? Sim. Pessoal, então nós terminamos o primeiro bloco, vamos chamar um intervalo e daqui a pouco retornamos com a professora Eliane Anselmo. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias, toda quarta-feira às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. Toda quinta-feira
você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Estamos de volta com o programa Sobre Humanas, hoje com a professora Eliane Anselmo, falando sobre o colóquio de questões étnicas no Nordeste. Então, Eliane, qual é o tema do colóquio, né? A questão das cotas raciais. Qual a importância, né, dessa discussão, desse debate sobre as cotas raciais, que é um tema que também gera polêmica, né, na sociedade brasileira, né? Sim. Esse ano o tema do colóquio vai ser os 10 anos das cotas no Brasil, né? Onde a gente pretende fazer um balanço, né, justamente desses últimos 10 anos. A lei, quando ela foi criada, a lei de cotas, né, ela foi criada... As cotas, ao contrário do que as pessoas pensam, não é algo definitivo, não é algo ad eterno. Então, após esse período vai haver uma avaliação, né, do quanto que as cotas alcançou, né, na população brasileira. E aí, ao contrário do que as pessoas pensam, as cotas ela é uma política afirmativa de inclusão, né, de reparação histórica mesmo para a população que, como a gente falou anteriormente, historicamente foi excluída da nossa sociedade. Então, as pessoas pretas, pardas e indígenas, né, são pessoas que foram historicamente excluídas, ficaram ausentes, né, das políticas públicas, né, principais da sociedade. E agora na educação, né, a criação da política de cotas, ela garante esse acesso, né, dessas pessoas, desse grupo, dessa população à universidade. Então, a ideia é fazer um balanço, né, o que mudou no Brasil dentro desses 10 anos, e aí a ideia desse balanço dos 10 anos, né, é que isso possa se prolongar, né, que se possa dar continuidade à política de cotas no Brasil, porque a gente percebe realmente a importância dessa política, né, a importância de garantir o acesso a pessoas que, de outra maneira, teriam mais dificuldades de acessar a universidade, por exemplo. Na UERN, né, a UERN ela é pioneira, né, dentro da política de cotas de maneira geral, né. Quando a política de cotas ela surgiu em 2002, a UERN desde 2001 ela já tinha as cotas sociais, né. Mas aí as cotas raciais, que está dentro dessas cotas sociais na UERN, a gente só conseguiu, né, implementar a partir do final de 2019 e implementar em 2020. Então, a UERN, a gente já tem, desde 2020, o acesso à universidade através das cotas raciais. E a gente percebe que a importância das cotas, tanto no âmbito nacional quanto, né, local aqui na nossa universidade, a importância de garantir esse acesso a essas pessoas à universidade. Interessante até acrescentar que várias pesquisas mostram também como os estudantes que entram pelas cotas há índices de evasão que são menores do que aqueles que são os não cotistas, né? Tem pesquisas demonstrando isso. E como também lá no final do século XX, início ali, como pesquisas também já mostravam como as universidades eram espaços ocupados por pessoas brancas. Eu acho interessante também como observar as escolas privadas, por exemplo, na cidade de Brasília, aqui, né, em Mossoró, não posso falar, mas em Brasília sempre se observar também escolas privadas que também são pessoas brancas ali que iam também para a universidade, né, ocupam também esses espaços na universidade, e as cotas estão proporcionando isso, né? E a programação, então, do colóquio de questões étnicas no Nordeste, como é que vai ser a programação? Então, assim, antes, né, só para complementar, né, essa sua fala, é importante a gente lembrar que as pessoas, por isso a importância do estudo da educação, das relações étnico-raciais, da Lei 10.639, para as pessoas aprenderem desde a educação básica essa realidade brasileira, né, da nossa sociedade, que foi até então, né, apagada, silenciada. Porque, historicamente, os povos negros, a população negra no Brasil, ela não tinha nem direito à educação.
No começo do século XX tinha uma lei que proibia as pessoas negras, né, mesmo que não mais escravizadas, mesmo depois do período da tal abolição, né, mas proibia que pessoas negras tivessem acesso à escola. E quando as pessoas negras tinham acesso à escola, só poderia ser à noite, né, porque subtendia-se que durante o dia essas pessoas tinham que trabalhar. Então foram pessoas que sempre viveram à margem da sociedade, à margem da educação. Então, as cotas, ela vem possibilitar isso, né? Quando você olha, como você bem falou, para as escolas particulares e para as universidades, a maioria são pessoas brancas, porque foram historicamente pessoas que sempre tiveram acesso a uma melhor educação, né? E aí as cotas, ela vem garantir isso. Sobre a programação do colóquio, né, que tem como tema, como a gente já falou, os 10 anos das cotas raciais no Brasil, a gente começa, né, o colóquio, a nossa programação hoje já acontece, na verdade, um pré-colóquio, né, no encerramento do Senacem. Tem uma mesa hoje de encerramento do Senacem, que já seria o pré-colóquio, porque vai estar pautando a questão da diversidade étnica, né, na educação. E aí, dia 16, a gente começa a nossa programação, né, com a conferência de abertura, com o professor Dr. Wilson V. Matos, né, de Sergipe. E essa mesa, né, vai estar tratando sobre os 10 anos das cotas e o que mudou no Brasil. Né? E aí a gente tem como atração cultural, né, o lançamento do EP, né, do nosso colega Guilherme, Afro Lundu, todo mundo convidado. Certo? Isso na quarta-feira, na abertura. A gente vai ter também, na quarta-feira, na parte da tarde, mostra de audiovisual, né, de filmes voltados para essa questão étnica. Então, tanto filmes, né, tratando da temática indígena, como também africana. A gente vai ter, na quinta-feira, no segundo dia, a gente vai ter mini-cursos, grupos de trabalho e uma mesa à noite, né, uma mesa de lideranças indígenas e negras, né, aqui do Rio Grande do Norte. A gente vai ter a presença do cacique Luiz Catu, da cacica Lúcia Paiacu Tabajara aqui de Apodi. Então vai ser uma mesa bem interessante, né, ouvindo também as lideranças. Então não adianta a academia pensar essas temáticas sem ouvir, né, o outro, sem ouvir o grupo, os nossos interlocutores. E na sexta-feira, né, como encerramento, a gente vai ter também a oficina de dança afro, a gente vai dar continuidade aos GTs e aos minicursos, né? Enfim, minicursos sobre branquitude, né? Minicursos sobre enfim, narrativas afro-brasileiras, e à noite o encerramento, né? Com a mesa dos 15 anos, celebrando os 15 anos do NEABI da UERN, certo? Fazendo um pouco essa trajetória. A gente vai ter uma apresentação do projeto de extensão, né? Capoeira Angola na UERN, e também aproveitando o ensejo, né? Ainda na semana, no dia 18 pela manhã, a gente vai ter a inauguração do nosso oficial da Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade, na UERN. E aí a programação se encerra no dia 20, né, com a tradicional louvação a Baobá, que acontece mobilizada pelos povos de terreiro da cidade, a 19ª louvação, que acontece na praça, né, Cícero Dias, a praça do teatro, né, acho que é a praça Cícero Dias. E antes da louvação acontece o 4º Fórum de Terreiros, o Fórum de Terreiros da cidade de Mossoró, né, dos terreiros de religião de matriz africana, afro-ameríndia, foi mobilizado, né, junto ao NEABI, pelo NEABI, com o projeto de extensão, que a gente tem de mapeamento de terreiro, e a gente já está no 4º ano, né, do Fórum de Terreiros. Então, todo mundo está convidado. Na página da UERN tem o link do evento, ainda dá tempo de se inscrever, e é isso. Quais são as instituições, cursos, programas que estão apoiando o evento? Então, a gente tem, né, o colóquio é uma parceria tanto do NEABI e do GRUES, que é o Grupo de Estudos Culturais, e com o apoio do Departamento de Ciências Sociais, da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, da FAFIC, com o apoio também dos programas de pós-graduação, né, o PPGCIS, Programa de Ciências Humanas Interdisciplinar, e o pós-ensino também, Programa Ensino, os 2 programas da UERN, né, que a gente inclusive faz parte. E também esse ano a gente tem o apoio do CERAM, que é o Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e das Imigrantes, que a gente vai estar pautando também, para além, né, da população negra, dos povos indígenas, também a população refugiada, né, e imigrante também. Eliane, nós então até também está aí relacionado ao colóquio sendo criado, né, nesse momento também da realização do colóquio de questões étnicas no Nordeste, a Diretoria de Ações Afirmativas em Diversidade da UERN. Você é diretora.
Então, queria que você falasse um pouco o que é a função, qual que vai ser a ênfase, né, das atividades da Diretoria de Ações Afirmativas em Diversidade da UERN. Então, essa diretoria ela foi criada e pensada, né, nessa gestão justamente para garantir, para propor ações, né, e concretizar também essas ações direcionadas às ações afirmativas na UERN e à diversidade. Fazer essas reflexões e também garantir essas políticas de ações afirmativas na universidade. Né? Então, a gente tem 2 setores dentro da universidade, dentro da diretoria, que é o setor de questões étnico-raciais e heteroidentificação, né? E o setor também de mulheres, né? Mulheres, gênero e população LGBTQIA+. Então, a ideia dessa diretoria é fazer esse acompanhamento dessas ações, das políticas dentro da universidade, garantir o debate, as reflexões, né, voltadas para essa pauta, o acompanhamento dos alunos cotistas, né, a garantir também, né, uma política de combate ao racismo, de combate à violência contra a mulher, de combate à LGBTQI-fobia, enfim, a ideia da diretoria é essa. Então, a diretoria ela vai funcionar em parceria com outras instâncias, né, como a PRAE, com a PROEX, com a PROEG, nesse sentido de garantir que essas políticas, que essas ações elas sejam efetivadas dentro da universidade e também, né, pautar o debate para além da universidade, né, junto à comunidade. Sim, a importância de acompanhar esses estudantes que entram na universidade, né, por meio das cotas. Como a UERN já tinha adotado as cotas sociais, agora inclui também as cotas raciais, né? Mas também a importância de pesquisas, né? E também de uma conscientização também dos órgãos da instituição, né? que tenham, né, esse diálogo e que possam também incentivar pesquisas, né, sobre essa temática, a importância de acompanhar esses estudantes, né? Porque há dificuldades, né? Há dificuldades de permanência, né, desses estudantes, né? Como é que você enxerga isso? Você já tem alguma coisa também observando, alguma observação sobre isso, né? Sim, então, uma das principais reivindicações até dos estudantes, né, negros e cotistas da UERN é que não adianta também a gente possibilitar, né, o acesso à universidade, né, através das cotas, mas também é importante, é fundamental que a gente também tenha uma política de permanência, né, de acompanhar esses estudantes que entram pelas cotas, né, de garantir a permanência deles na universidade por meio de bolsas, de projetos, de ações, né, de fomento, que ajudem essas pessoas a se manter na universidade e, para além disso, também políticas e ações que possam garantir a saída, né, para o mercado de trabalho, né, para as pós-graduação, então até todo esse acompanhamento, desde a entrada dos estudantes, né, cotistas na UERN, a sua permanência e a sua saída, né, de como a universidade está projetando essas pessoas para a sociedade. Então a diretoria ela vai ter esse papel, né, voltado para esse grupo, esse segmento, para os estudantes cotistas, estudantes trans, né, para as mulheres, enfim. Então o desafio é grande, mas a gente vai comprar essa briga, digamos assim. Quero agradecer então, Eliane, por ter aceito o convite e participar aí do nosso programa sobre humanas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite novamente e, assim, Guilherme, ressaltar, né, a importância da gestão, do apoio da reitora, da nossa magnífica reitora, do vice-reitor, né, em criar essa diretoria, um marco fundamental, um marco muito importante na nossa universidade. Até mas se você for editar, vocês cortam. o próximo programa sobre humanas. De novo. Quer fazer o final? Porque eu vi zero. Quer fazer o final? Eu pensei que tinha terminado, eu vi o zero Só a ali. parte dos agradecimentos mesmo. Só a parte dos agradecimentos? Refazer a partir daí, a parte dos agradecimentos e o encerramento. Ah, tá. Então tá bom. Vai lá, então. Pode fazer. Pode fazer? Quero agradecer, então, a professora Eliane Anselmo por ter aceito o convite, participar do programa sobre humanas. E aí, pessoal, até o próximo programa. Acompanhem as redes sociais, o Sobre Humanas no Instagram e também aí no canal da UERN TV.
E chegamos ao final de mais um programa sobre humanas. Obrigada à nossa convidada e também a você que nos acompanhou de casa através do canal da UERN-TV no YouTube ou pelo canal 23.1 da TCM. Lembrando que nosso programa fica disponível no YouTube para quem quiser rever ou compartilhar. Sigam também as nossas redes sociais, @UERN-TV e @SobreHumanasUERN. Nós estaremos de volta em breve com mais uma edição do programa Sobre Humanas. Até lá!